Tenho amor e muita sorte onde quer que eu vá. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Como que vocês estão, povo? Bom dia! Vamos falar de comunicação hoje? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todas muito bem-vindas! Esse lugar é um bom lugar para vocês. Bom dia! Vamos lá! Bom dia, bom dia! Vamos lá então, vamos falar sobre comunicação hoje. Esperar mais um minutinho. Gente! Tá frio aí? Aqui tá frio pra caramba, meu Deus, parece que tá frio. Maravilhosa, né? Bom dia, bom dia, bom dia! Eu amo esse lugarzinho aqui. Amo, 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 amo esse lugarzinho aqui. De onde quer que eu vá? Vamos lá, vamos falar de comunicação. Hoje eu quero trazer um overview sobre comunicação e tudo aquilo que pra mim faz muito sentido e que pra vocês possam aplicar na carreira de vocês, na vida pessoal de vocês, em qualquer lugar onde você esteja. Se você é líder, se você não é, se você qualquer trabalho que você exerça, você precisa aprender que a tua comunicação é o seu principal cartão de visitas. Talvez você tenha um currículo incrível, talvez você tenha realizações, experiências, viagens, intercâmbios, etc, 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 mas que você não consiga converter tudo isso que você tem, todo esse arcabouço de conhecimento em rentabilidade, em resultado, em melhores cargos, melhores salários. Então hoje a gente vai falar sobre a comunicação como um instrumento para que você possa ter mais sucesso na sua carreira. E eu não falo isso com nenhuma demagogia, isso aqui não é nenhum clickbait. Não é um título de impacto para chamar sua atenção, para que você venha e depois veja que não é nada disso. Não, eu tenho certeza que a comunicação é aquilo que me trouxe até onde eu estou e onde vai me fazer chegar muito mais longe. E é por isso que é um tema que eu estudo constantemente. Comunicação é algo que faz parte da minha vida. Bora? Querem aprender sobre comunicação? Quem aqui acha de 0 a 10 qual que é a sua nota para a tua comunicação? Quanto que você acha que você se comunica? Quanto que você acha que você é eficiente naquilo que você comunica? Para você poder fazer uma média aí, né, não precisa colocar aqui, fique à vontade, eu quero que você faça uma pergunta. O resultado esse teste é através de 8, maravilha. É uma pergunta que você precisa se fazer. Qual que é essa pergunta? Eu tenho obtido os resultados que eu desejo? Se sim, a sua comunicação é eficiente. Se não, a sua comunicação precisa ser melhorada hoje. Então, o que é o resultado disso? Você precisa se perguntar se tudo aquilo que você direciona para as pessoas, seja para os seus filhos, marido, colaboradores, para os seus superiores, inclusive, tudo aquilo que você comunica, o resultado é congruente com a tua comunicação, com aquilo que você disse, perdão. Então vamos pensar que você pediu para alguém tirar a toalha molhada de cima da cama. A toalha tem saído de cima da cama ou tem continuado lá? Comunicar não é sobre falar apenas. A comunicação, envolve um conjunto de fatores, um conjunto de variáveis. E 7% da nossa comunicação, apenas 7% é representado pelas palavras que nós falamos. Prestem atenção nisso. 7% da nossa comunicação é representada pelas palavras que nós falamos. 38% pelo nosso tom de voz. E 55%, todo o restante praticamente, é representado pela nossa linguagem não verbal. Então, não é aquela história de que quem fala mais se comunica melhor. É mentira. É mentira. Às vezes, aquele que fala mais é aquele que mal se comunica, que não consegue se comunicar, que fala e não consegue atingir os resultados que deseja. Porque a comunicação ela não é sobre palavras,
ela é principalmente sobre aquilo que não é falado, sobre a linguagem não verbal. E a gente vai falar de cada um desses 3 parâmetros, citando exemplos para que você possa hoje melhorar isso dentro da tua comunicação. Beleza? Então fica aqui até o final, não vai demorar, vai ser rápido e eficiente. Por quê? Eu acredito que aquele que melhor se comunica é aquele que consegue utilizar melhor o tempo. Antes, quando eu comecei a minha carreira como mentora, eu falava assim, nossa, fiz uma sessão de mentoria de 3 horas seguidas. Nossa, foi incrível. Hoje, eu já acho que se eu demorar tudo isso, eu não fui tão eficiente assim. Porque melhor se comunica é aquele que fala aquilo que precisa ser dito. Aquilo que comunica o essencial, respeitando o tempo das outras pessoas. Tem aqui uma virada de chave que eu quero que você entenda. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de retenção, de atenção de apenas 7 segundos. Nós conseguimos prestar atenção em algo, a gente presta atenção em algo, 7 segundos, a nossa mente já dissipa, já vai para outro lugar. Então esse tempo é muito curtinho. 7 segundos é o tempo que a gente demora para reter a atenção em algo e perder o foco e se distrair com outra coisa. Então, sabendo disso, você já entende que você precisa captar a atenção das outras pessoas nesses primeiros 7 segundos. Senão ela, por uma questão cerebral, ela vai prestar atenção em uma outra coisa e ela vai desfazer, ela vai desfocar daquilo que você está falando. Então, o primeiro ponto da comunicação é saber chamar a atenção. Perdão. É saber chamar a atenção do outro. E esse livro, olha que legal, tá bem aqui na minha cara. Esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, me ensinou algo muito valioso para minha comunicação, para minha vida como um todo. Todo mundo está muito mais preocupado consigo. Todo mundo quer falar de si. Todo mundo está querendo falar sobre assuntos que lhes são interessantes. Todo mundo, eu, você e qualquer pessoa que você vai se comunicar hoje, todas essas pessoas que você vai cruzar hoje, o assunto preferido delas é sobre elas mesmas. E uma boa dica para que você possa chamar a atenção na tua comunicação é quando você fala do outro primeiro. Eu já falei na live sobre networking que toda vez que eu vou fazer networking com alguém, eu sempre pergunto primeiro o que a outra pessoa faz. E aí, fulano, o que você faz? Por quê? Porque quando eu pergunto o que o outro faz, ele vai falar sobre ele vai falar sobre aquilo que ele realiza, sobre o que ele faz, sobre o que ele emprega. Quando essa pessoa fala sobre si, ela fica muito mais animada e entusiasmada com essa conversa. E aí ela cria conexão comigo. Então, olha só, já virada de chave. Quando você quiser se comunicar e chamar a atenção de alguém, você primeiro fala da outra pessoa. Se você percebeu, os anúncios que mais convergem, os anúncios que você mais presta atenção são aqueles que te fazem uma pergunta, que falam sobre uma dor, sobre um desejo que você tem. Então o anúncio aparece aqui na tua tela e fala assim, você que tá com problema para dormir, eu tenho a solução. Peraí, eu tenho problema para dormir. Não é o meu caso, mas eu tenho problema para dormir. Então esse anúncio me interessa, então eu vou escutá-lo, vou assisti-lo até o final. Esse é o grande segredo da nossa comunicação. Aprender a chamar a atenção do outro, do nosso ponto de interesse, falando de coisas sobre ele, ou deixando que ele fale sobre si. Pegou o engate? Pegou a virada aqui de chave? Isso aqui é muito importante para você. Aprender a se comunicar é aprender a chamar a atenção do outro, aprender a falar a linguagem do outro, a falar sobre aquilo que ele está vivendo ou deixar que o outro fale primeiro. Porque quando o outro fala primeiro, ele está falando sobre si, ele está falando sobre algo de interesse dele e aí ele cria conexão com você. Então, falando aí agora sobre os 3 pontos da comunicação. Linguagem não verbal, linguagem verbal, 7% são as palavras, 38% o tom de voz e 55% da tua comunicação é aquilo que você não diz, mas são seus gestos, é a sua linguagem, é a tua postura. Então, vamos lá. É claro que no 7% você precisa sim se preocupar com gramática, com falar as palavras certas ou falar na linguagem daquela pessoa.
Se você tem colaborador em nível operacional, não faz o mínimo de sentido você trazer uma linguagem toda rebuscada, cheia de termos técnicos para aquelas pessoas. Por quê? Porque você precisa ter uma comunicação clara e simples para aquelas pessoas entenderem aquilo que você está falando. Agora, se você está sentada numa mesa de negociação, onde estão sentados ali os mais altos níveis da empresa, Opa, um barulho estranho. Se você está sentada numa mesa onde estão os mais altos cargos, as mais altas patentes, faz sentido que você traga para a tua comunicação algo mais rebuscado, algo que demonstre a sua autoridade, algo que demonstre o seu conhecimento. Mas não precisa se preocupar tanto com a sua gramática, com aquilo que você fala, as concordâncias e etc. Você precisa se comunicar muito mais com a linguagem que seja congruente com a pessoa que está te ouvindo ou o público que te ouve. Faz sentido? Então, é a grande virada. Você precisa entender sobre o público que você está falando. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu preciso me preocupar com qual é o público, é aquele que eu vou falar, com quem eu vou falar. Vamos pensar que eu vou dar uma palestra aqui para líderes de empresas de contabilidade. Eu preciso encontrar exemplos que sejam congruentes com a linguagem e a realidade daquelas pessoas. Ao mesmo tempo que eu posso dar a mesma palestra, o mesmo script, mas eu vou para dar uma palestra para donos de salões de beleza. Eu preciso trazer exemplos que sejam congruentes com a realidade daquele público de salão de beleza. Percebe? É muito importante essa conexão. E às vezes você não está usando os melhores exemplos, não está contando as melhores histórias que tenham a ver com a realidade daquela pessoa com quem você está falando. Lembra que todos nós somos um amontoado de experiências, conhecimentos, experiências, traumas, vivências. Então, quando você vai chegar pela primeira vez em um lugar, faça uma pesquisa de campo. Mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas. Eu sei que você fala quase praticamente todos os dias com as mesmas pessoas. Então tá muito mais fácil. Comece a se interessar pelo outro. Coloque a empatia em ação. Procure ouvir mais. É por isso que 7% apenas da comunicação eficiente é as palavras que eu escuto. Porque eu preciso me colocar também como um bom ouvinte. O comunicador, aquele que se comunica melhor, é aquele que ouve melhor. E agora vamos para o tom de voz. 38% da comunicação eficiente é o tom de voz. Então vamos lá. Se o tom de voz é tão importante, eu vou citar alguns exemplos para vocês. A entonação da sua voz é importante, o volume da sua voz é importante, a velocidade da sua voz é importante. Pensa, 38% é muita coisa, não é mesmo? Então pensa comigo, gente, você está ali comunicando com alguém e você fala muito rápido, assim como eu. Se você está falando com um público mais analista, um público mais planejador, provavelmente que essas pessoas elas falam com um tom de voz mais devagar, mais lento. Eles falam mais devagar porque eles falam menos. Agora, o comunicador e o executor são pessoas que falam muito. Então, elas precisam, parece que, fazer caber. Elas falam muito rápido para poder falar muito. Então, percebe, às vezes as suas pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, elas falam mais devagar. Começam a perceber o tom de voz delas. O tom de voz, às vezes elas falam mais baixo. Às vezes elas falam mais devagar. E toda vez que você vai conversar com essas pessoas que têm uma velocidade de fala mais lenta, se você falar com muita rapidez, você pode causar um desconforto e uma desconexão para essas pessoas. Se o seu público, se os seus clientes são mais planejadores, são mais calados, são mais analistas, né, são mais centralizados, você precisa calibrar a sua velocidade de fala para essas pessoas. Fale mais devagar para que elas se sintam conectadas com você. Não adianta, eu falo demais, eu falo muito rápido, eu sou assim mesmo. Então, por isso que você não está comunicando com eficiência.
porque você está falando da maneira como você entende e não comunicando da maneira como o outro te entende melhor. Agora sobre altura, né? Sobre tom de voz. Minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Se você tá num tom de voz muito alto, você fala muito alto. Dependendo do lugar que você tá gerando desconexão com as pessoas. Nem todo mundo gosta de gente que fala alto. Tem gente que se incomoda, tem gente que acha inconveniente, não acha pertinente. Então perceba, às vezes você tá falando do jeito que você tá acostumada a falar e você tá ali apegada a um jeito que não tá dando certo. Então, às vezes, é melhor que você calibre a sua comunicação. Dependendo do espaço, se você tá num espaço reservado, faz sentido você falar tão alto? Se você tá num espaço que você precisa ser ouvida, faz sentido você falar baixo demais? Então percebe, tem espaços que exigem de você que você levante o seu volume de voz, que você fale alto, mas outros espaços exigem de você uma cautela, um tom de voz mais baixo, mais intimista. Numa conversa de 1 a 1, você está conversando com uma única pessoa, você está gritando com ela, você tá louca? Você está gerando qualquer coisa menos conexão com essa pessoa. Se eu estou numa sala reservada com uma única pessoa, se ela está gritando, eu vou ficar um pouco receosa com aquela conversa. E eu não vou prestar atenção, eu não vou me conectar com aquilo que você tem a dizer. Percebe que a conexão é a parte mais importante da comunicação? Tá fazendo sentido para vocês que estão aqui? Falem aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Faz sentido? É isso mesmo? Tá errando na comunicação, minha amiga? Tá errando? Tá falando alto demais? Tá gritando com as pessoas? Tá assustando elas? Às vezes o cliente acabou de chegar na tua loja, acabou de chegar no seu estabelecimento, acabou de chegar no seu escritório e você está gritando com essa pessoa. Às vezes o cliente, ele fala um pouco mais devagar que você e você tá que nem uma matraca desgovernada falando sem parar sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Antes de você falar sobre aquilo que você faz, entenda o que o outro está buscando. Às vezes o outro está buscando uma solução que para você é tão simples de resolver e você tá aí mostrando portfólio, mostrando produto, mostrando cliente, mostrando case. Calma. Respira, escuta mais. Primeiro faz as perguntas. Pergunta para ele o que ele espera de você. Isso é no relacionamento entre cliente, mas é no relacionamento também conjugal. Às vezes você não está parando um pouquinho para escutar o seu marido, a sua esposa. Não está esperando um pouquinho para escutar as outras pessoas, né, do teu ambiente de trabalho. Porque às vezes as pessoas elas têm necessidades muito básicas que você pode resolver e criar conexão com essas pessoas de uma forma muito simples. Ouço pessoas falando com voz de criança, que é agonia. Eu também tenho agonia disso. Sabe por quê? Porque a nossa comunicação, ela é a transformação em linguagem de sentimentos e emoções que a gente tem aqui dentro. A nossa mentalidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são transcritos através da nossa comunicação. Provavelmente a maioria das pessoas que falam com voz de criança, muito provavelmente ela tem também comportamentos infantis dentro da tua vida. Ela tem imaturidade e aí ela vai com aquela vozinha de criança, meio que pra tentar se conectar com você. Quando a gente é criança, a criança ela se comunica com o adulto com a voz de criança, mostrando o quanto ela é dependente desse adulto. Uma criança ela é totalmente dependente de um adulto e é por isso que ela tem essa voz de criança. Adultos que levam esse comportamento dessa vozinha de criança para a vida adulta, de uma forma inconsciente, estão se mostrando pequenos em uma relação. Estão se mostrando dependentes, estão se mostrando frágeis e imaturos. Percebe que tudo através da voz? A voz de criança demonstra também uma imaturidade na vida. Percebam isso. Pessoas também que têm a manipulação, que gostam de manipular os outros, também muitas vezes podem usar essa voz infantil. Porque assim como uma criança, ela quer te convencer através das suas emoções. Isso é manipulação.
Então percebe, o tom de voz é super importante. Não fale tão alto em ambientes que não demandem um volume de voz alto. Não fale baixo em um lugar que você precisa ser ouvida, que você precisa se posicionar. Sabe o que eu escutei esses dias e faz muito sentido? Presta atenção nesse exemplo. Sabe quem é a pessoa mais importante de uma mesa de negociação? Você sabe quem é? Você está ali numa reunião, você está ali num ambiente de trabalho. Como que você sabe quem é a pessoa mais importante ou quem é a pessoa mais segura desse ambiente? Você sabe a resposta disso? Pode colocar aqui. Então, eu vou repetir. Dentro de uma sala, como que você sabe, como que você faz para saber e identificar a pessoa mais segura, a pessoa mais importante daquele ambiente? É geralmente a pessoa que fala mais baixo, é a pessoa que fala com mais, fala menos, que pondera mais. É a pessoa que não tá ali pela quantidade de palavras, mas pela qualidade das palavras. Essa pessoa se posiciona no momento oportuno e de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma que ela não demonstra um desespero na sua fala. Agora tem pessoas que demonstram já um desespero, elas precisam falar e falam rápido e falam muito rápido, muito alto, porque elas querem chamar a atenção para si. Agora quem já é seguro o suficiente dessa atenção vai falar com um tom de voz mais claro, mais devagar, mais ponderado, menos palavras, mais impacto. Faz sentido para você? Então nós falamos agora das palavras, da importância de escolher as palavras certas, e as palavras certas não são as palavras mais gramaticalmente corretas, mas são as palavras que se conectam com o teu interlocutor, são palavras que fazem parte da realidade do outro, exemplos, histórias que vão conectar com a pessoa que você está falando. Tom de voz, que é entonação, velocidade, volume. Você precisa estar congruente com o espaço que você está. Não é para gritar numa reunião de 1 a 1, tá? Numa reunião, você e teu colaborador dando um feedback, como é que você vai você vai começar a gritar com essa pessoa? Ah, mas eu sou meio italianona, eu falo alto. Então, tá na hora de você começar a calibrar a sua comunicação. Você não é Gabriela Cravo Canela, que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tá na hora de você começar a perceber os resultados daquilo que você comunica para poder fazer pequenos ajustes. E agora a parte mais importante da comunicação, que é a linguagem não verbal, que representa 55% da nossa comunicação. 55% daquilo que o outro entende, né, sobre mim, eu me responsabilizo através da linguagem não verbal, daquilo que eu não digo. E o que está incluído a linguagem não verbal? Postura. Postura. Eu sempre gosto de usar o mesmo exemplo. Se eu falo para vocês que eu estava num velório e que nesse velório me fez ficar muito triste porque essa pessoa que morreu, ela era muito importante para mim. Falando dessa forma, vocês acreditariam ou não em mim? Da mesma forma que se eu te falar que eu estou muito feliz e agradecida de estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês acreditariam nisso? Com certeza não. Por quê? A minha postura, ela também comunica. Ombros abertos, coluna ereta e o teu queixo, nem alto demais, nem baixo demais, na angulação correta, 90 graus aqui com o seu pescoço. Por quê? O meu queixo alto demais demonstra arrogância, baixo demais demonstra submissão. Percebe como a postura ela é super importante para a construção da nossa comunicação? Ombros abertos demonstram poder. Quanto mais espaço você ocupa no ambiente, mais poderoso ou poderosa você demonstra ser. Mais segura você demonstra ser. Com uma energia mais alta, com uma alegria, com uma conexão. Agora quem anda com o ombro caído, o ombro cabeça baixa, já demonstra logo de cara uma energia mais baixa. Faz sentido para você? A postura faz toda a diferença na hora da nossa comunicação. Eu preciso comunicar com o meu corpo aquilo que a minha boca está dizendo.
Eu preciso ser congruente. A minha boca diz algo, diz que eu estou feliz e eu demonstro no meu corpo que eu estou feliz. Quem aqui já assistiu no YouTube, eu recomendo, eu vou até colocar aqui, o canal do Vitor do Metaforando. Metaforando. Eu coloquei aqui pra vocês. É um canal do YouTube que eu recomendo fortemente que vocês assistam. Ele é um especialista em linguagem não verbal e ele faz análises de, por exemplo, depoimentos de casos de crime famosos. A pessoa vai lá e diz em rede nacional que ela é inocente. Ele vai lá e faz uma análise da linguagem não verbal e ele consegue dizer através das expressões faciais se aquela pessoa está falando a verdade ou não. Quando você aprende a ler a linguagem não verbal das pessoas, é como se você ganhasse um detector de mentiras. Você consegue entender se aquela pessoa realmente está sentindo aquilo que ela está dizendo. Faz sentido para você? Então, ali uma boa tarefinha para vocês procurarem no YouTube o Vitor Metaforando, para que vocês possam se aprofundar nessa linguagem não verbal. Ah, mas eu não desvendo o crime. Então, só que você convive com várias pessoas. Se você é líder, principalmente, quando você aprende a ler microexpressões faciais, expressões do corpo, você tem uma arma muito importante na hora de ser convencido, na hora de convencer e na hora de não ser manipulado. Quem entende de linguagem não verbal dificilmente é manipulado pelas outras pessoas. Faz sentido? Então vai lá, um ponto da nossa linguagem não verbal é a postura, é esse cuidado com o nosso corpo. Agora, qual que é a postura correta? Ombros abertos, coluna ereta, queixo na posição que eu falei pra vocês. Demonstre isso. Esteja assim. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu fui promovida a líder em 20 dias de estágio, né? Eu fui fazer estágio numa empresa e 20 dias depois eu já fui convidada para ficar e ocupar um cargo de liderança de grande responsabilidade. Pensa, 20 dias. Eu tinha 22 para 23 anos. Eu tinha acabado, acho que, de fazer 23 anos. Presta atenção nisso. E aí, quando eu fui convidada para ficar, quando eu fui convidada a ser contratada, o meu superior, eu perguntei, mas por quê? Sabe o que ele me disse? Que a minha linguagem, a minha postura ali já era uma postura de líder, não era uma postura de estagiário. Então, finja até se tornar. Eu não sabia disso, mas se você deseja um cargo mais alto, já se comporte, já tenha uma postura de como se você já ocupasse esse lugar de destaque. Então, a tua postura ela tem uma parte super importante nisso. Uma outra parte da nossa linguagem não verbal é o nosso exemplo. Eu não canso de repetir que aquele que deseja liderar precisa prestar muita atenção no exemplo que está dando. Você precisa se preocupar. Não adianta você dizer para as outras pessoas que elas não podem chegar atrasadas se você tem chego atrasado ou atrasada. Então, uma grande parte da nossa linguagem não verbal é o exemplo que nós estamos dando para as pessoas ao nosso redor. Não adianta você falar para o seu colaborador que ele não pode deixar sujeira, né, na área comum, ali na cozinha, se você é a pessoa que mais deixa. Ah, mas eu tenho gente que é paga para isso. Você tem certeza que você vai ter essa mentalidade? É a mesma mentalidade de quem vai no supermercado e deixa o carrinho de compras espalhado no estacionamento. Ah, mas tem gente que faz isso, tem gente que é paga para tirar o carrinho do estacionamento. Tem certeza que você vai ter essa mentalidade mesmo? Porque eu te desafio a ir no supermercado e perguntar se realmente tem alguém que é pago exclusivamente para tirar o carrinho do estacionamento. Não tem. Não tem. Há alguém que faz outras atividades e que retira o carrinho do estacionamento. Mas você já parou para pensar que se você deixa o teu carrinho espalhado ali, você pode causar um acidente? Você pode fazer uma outra pessoa que não tem nada a ver com você bater o carro num carrinho e arranhar o seu bem? Por conta da sua preguiça? Por conta da sua irresponsabilidade? Gente, são pequenas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente faz todas as outras. Da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. O micro se reproduz
no macro. Então, se eu não levo o meu carrinho onde eu encontrei, porque a minha mãe me ensinou a deixar as coisas onde eu as encontrei. Então, se eu encontrei o carrinho no lugar de carrinho, eu vou deixar as compras no meu carro e não importa a distância que eu percorra, eu vou levar o carrinho para o lugar dele. Porque minha mãe me ensinou isso, eu não sei se a sua mãe te ensinou isso. Agora, imagina, são pequenos exemplos que a gente dá que vão influenciar as pessoas. Não adianta você falar 1001 palavras pro outro. Não adianta você dar 1001 sermão pro seu filho comer brócolis. Se ele nunca te viu comendo brócolis, ele não vai comer. Nossa, eu queria tanto que meu filho lesse livros igual o filho da Mariazinha. Pois é, quando que ele te viu lendo um livro? Quando que seu filho te presenciou comendo salada, comendo brócolis, comendo alguma coisa saudável? Ai, meu filho só come doce. Ah, então, a mãezinha dele talvez também só coma doce. Faz sentido? Gente, a melhor forma de comunicar é através do exemplo. Por isso que 55% da linguagem da nossa comunicação é representada pela linguagem não verbal. Simples assim. É simples, mas não é fácil. Às vezes é muito mais fácil a gente educar o outro do que se educar. Por isso que a autogestão, a autoliderança vem primeiro do que a liderança. Seja o exemplo, seja o tipo de colaborador que você deseja ter dentro da tua equipe. Seja o tipo de funcionário que veste a camisa assim como você veste. Faz sentido? Faz sentido, povo? É, né? Chinelada, né? No meio da manhã, assim, do nada, pá, uma chinelada. Pois é assim. Então, assim, pare de desperdiçar palavras para dizer como o outro deve ser, se você não é esse exemplo. Seja o exemplo, antes de você cobrar do outro que ele faça X, Y ou Z. Ai, mas o colaborador é pago para fazer o que eu mando. Ai, que linda. Linda, líder que não vai ter sucesso. Líder do futuro, líder que não vai se perpetuar no futuro. Não vai conseguir. Não é assim que funciona. Você realmente paga para que ele faça muitas coisas. Mas não é que você vai fazer, por exemplo, você contratou alguém para fazer a faxina e tal. Então não é que você precisa fazer a faxina para que você seja exemplo. Você se torna exemplo para aquele faxineiro ou para aquela faxineira quando você desempenha as suas responsabilidades. Quando você não fica quando você não demonstra ser uma procrastinadora. Porque quando você demonstra para a tua equipe que você procrastina, quando você demonstra para a tua equipe que você não faz aquilo que precisa ser feito, e até coisas da sua vida pessoal, presta bem atenção, às vezes você traz ali para o teu ambiente de trabalho aquelas suas conquistas, aqueles seus hábitos que você não consegue instalar na sua vida pessoal. Você fica falando assim, segunda-feira eu começo a academia, e nunca começa. Esse ano é o ano que eu vou emagrecer, e nunca emagrece. O que você demonstra para a tua equipe? Que você não cumpre aquilo que você fala. Faz sentido para você? Então percebe, a nossa comunicação ela tá muito a ver não necessariamente com aquilo que a gente fala, mas o exemplo que a gente dá. E às vezes esse exemplo ele se apresenta na nossa vida pessoal. Os maiores exemplos, os maiores líderes que eu já vi, que eu conheço, que eu acompanho, que eu atendo, são pessoas que são admiráveis, inclusive na sua vida pessoal. São pessoas que conquistaram coisas, são pessoas que venceram coisas, venceram desafios, que venceram grandes batalhas na sua vida pessoal e que trazem a sua história para o negócio e que passam a ser líderes inspiracionais, porque eles inspiram através da sua própria história de vida. Gente, esqueçam a história de que nós temos duas pessoas dentro de nós, que é a pessoa do âmbito pessoal e a pessoa do âmbito profissional. Você não tem essa divisão, não tem mais essa divisão entre pessoal e profissional, principalmente agora que nós temos a internet, que nós temos as redes sociais. Não há essa divisão entre pessoal e profissional. Nós somos uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que tem um cargo profissional. Mas a tua história de vida, ela inspira a sua história profissional.
Então, para que você seja um líder de impacto, um líder que inspira outras pessoas, líder que deixa legado, você precisa também perceber a tua história pessoal e trazer partes da tua história pessoal para dentro do seu trabalho, através das coisas que você conta, através das histórias que você conta. Isso é inspirar, isso é convencer. É aquela velha história. Como eu vou convencer você a utilizar, vou te vender essa presilha de cabelo se eu não utilizar, se eu não utilizo a presilha de cabelo? Não faz o mínimo de sentido. E aí a minha comunicação ela vai apresentar ruídos. E quais são esses ruídos? A incongruência. É aquela história que eu já contei aqui pra vocês e foi muito polêmico pra mim depois. Eu não confiaria numa nutricionista que está acima do peso. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas pra mim faz todo sentido. Porque se essa nutricionista não aplica nem pra si os próprios ensinamentos, ela é incongruente. Como que eu vou confiar que ela é a melhor opção para me atender, para me acompanhar num caso de emagrecimento, caso eu precise dele? Então nós precisamos ser os maiores exemplos daquilo que nós pregamos. Faz sentido para você? Então, traga coisas da sua vida também para o seu ambiente de trabalho, se você é líder principalmente. Mostre para aquelas pessoas como que você construiu aquele negócio. Eu estou atendendo uma doceria em São Paulo, que o dono da doceria, ele começou a doceria dele vendendo brigadeiro no metrô. E não faz muito tempo assim. Ele começou a vender no brigadeiro no metrô, né, oferecendo para cada pessoa que ele cruzava. E aí ele foi crescendo, e hoje ele tem uma doceria ali na Augusta, ali no centro de São Paulo. Então eu falei para ele, você precisa contar a tua história para cada pessoa que chega para trabalhar com você. Por quê? Porque essa pessoa que está chegando para trabalhar, ela não conhece essa história de inspiração. E quando eu conto a minha história de inspiração para as pessoas, eu inspiro essas pessoas a também transporem os seus limites, a também ultrapassarem os seus próprios desafios. Porque ela, a minha líder, a minha superior, ela tem uma história muito bacana para contar. Eu quero ser que nem ela. Então eu também vou me colocar a vencer os meus próprios desafios, as minhas próprias barreiras. Então, a grande sacada da tua comunicação é perceber a tua linguagem não verbal, o exemplo que você tem dado para as pessoas. Porque se você é só mais uma palestrinha, você está com os dias contados. E a Dari, o que é ser palestrinha? Aquele que só fala. Só fala, cumpra teu horário, faça aquilo que precisa ser feito, vá no seu limite, vá até seu limite, vença os seus desafios. Ué, mas você faz tudo isso também na tua vida? Porque se você faz isso na tua vida, às vezes você não precisa nem verbalizar isso, porque as pessoas estão acompanhando. Entenda, você inspira pessoas que fingem nem te ver. Você inspira pessoas que nunca vão reconhecer que são inspiradas por você. Mas seja fiel a você mesmo. Vença seus desafios, vença suas próprias batalhas. Conquiste aquilo que você quer, conquiste os sonhos que você quer realizar, porque esse exemplo vai inspirar as pessoas que se conectarem com você a também fazer as mesmas coisas que você fez. Bom, e assim eu me despeço. Esse era o conteúdo riquíssimo que eu queria trazer para vocês sobre comunicação. E eu desejo que seu dia seja abençoado, desejo que você sinta o Espírito Santo presente em você todos os momentos do seu dia, seja nos desafios, seja nos momentos bons, nos momentos de vitória e de agradecimento, que você sinta o Divino Espírito Santo dentro de você, te guiando e mostrando quais são os próximos passos que você deve dar. Um bom dia para você, fiquem com Deus e até amanhã, nesse mesmo horário.